Então, eu quero falar contigo hoje sobre a Santa Ceia do Senhor, porque a Santa Ceia tem poder para libertar, tem poder para curar, para sarar as dores, e é o que te mantém salvo no Senhor Jesus. Quando você abre a sua Bíblia e começa a estudar, você vai encontrar dois testamentos. Nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento é sombra do Novo. O Velho Testamento era um tipo, dava uma ideia do que aconteceria. Porém, quem escreveu o Primeiro Testamento, para abolir esse testamento, tem que estar vivo, é o que diz a palavra. Então o Senhor Jesus, na última noite, ele diz: este é o meu sangue, o Novo Testamento. Ele encerrou e cumpriu toda a lei, e a partir daquele momento, da sua morte na cruz do Calvário, do seu sangue derramado, inicia-se então um novo testamento. E esse testamento é o que nos garante a salvação, a Santa Ceia do Senhor Jesus. Então eu quero que você preste bem atenção, para que você não saia daqui sem ser totalmente abençoado pelo Senhor Jesus. Êxodo capítulo 12 e o versículo 12. Êxodo 12, versículo 12, diz assim: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. O sangue dos animais cobria o povo que cria em Deus, impedindo sobre eles o juízo divino. Deus dá ordem a Moisés que matassem um cordeiro cada família e passasse o sangue nos umbrais das portas. E o anjo da morte, da parte do Senhor, passaria ferindo os primogênitos. Mas se na casa houvesse sangue nos umbrais, então o anjo passaria por cima, não entraria naquela casa. Por isso que Páscoa significa passar por cima. Passover, passa por cima. Estamos juntos, irmãos? Há sangue na tua vida? Presta atenção, amado. Para passar o sangue nos umbrais das portas, eles pegavam o hisopo, que era um ramo, um matinho, para você entender, e fazia como se fosse um pincel, uma vassourinha, e colocava no balde onde tinha sido derramado o sangue daquele cordeiro, e eles tomavam aquele sangue e passavam nos umbrais das portas, nas janelas, e então o juízo de Deus não vinha sobre eles. A palavra diz, a mortandade, a praga não tocava quem estivesse debaixo do sangue. E hoje, como que você passa o sangue do cordeiro sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre a tua casa, sobre a tua família? Participando da Santa Ceia do Senhor. Aleluia! Deuteronômio capítulo 16 e o versículo 1. Deuteronômio capítulo 16, versículo 1. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, que é o primeiro mês do ano judaico,
o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Amém. A Páscoa servia para o povo que já tinha saído do Egito. Houve a primeira Páscoa, onde eles mataram o cordeiro e o povo passou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Nessa primeira Páscoa, o anjo da morte matou os filhos dos egípcios. Mas a partir daí, todo o primeiro mês, o mês de Abib, todo o primeiro mês do ano judaico, então o judeu celebra a Páscoa. O que ele celebra quando celebra a Páscoa? Celebra que Deus os retirou com mão forte do Egito. Tirou eles da escravidão, tirou eles de debaixo do chicote e os levou para uma terra que mana leite e mel. Estamos juntos, irmãos? Vai comigo, Lucas capítulo 22 e o versículo 7. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, o versículo 7. Diz assim: chegou, porém, o dia dos ázimos, que era o pão sem fermento, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e João, dizendo: ide e preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. O versículo 20, aí não você está, Lucas 22, pula para o versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Então a Santa Ceia é a realização do que a Páscoa dava a entender que aconteceria. Tinha que ser morto um cordeirinho que não tivesse mancha, que estava guardado durante 14 dias, protegido, puro, purificado, mas não se comparava ao corpo preparado pelo Senhor para esse sacrifício. O corpo de Cristo e o sangue de Jesus. Então fica claro e é fácil de entender. A Páscoa era um símbolo da Santa Ceia. E no dia que se celebra a Páscoa, então o Senhor Jesus chama os discípulos e diz: vão, acham um lugar e vão preparar a Páscoa. E quando estão lá na Páscoa, o Senhor então declara: este é o meu sangue que é derramado por vós, é o Novo Testamento. Estamos juntos, igreja? Estamos entendendo de onde vem a Santa Ceia do Senhor? O sangue de Cristo nos perdoa de todo pecado, impedindo o juízo de Deus sobre a nossa vida. O sangue do Cordeiro não impedia o anjo da morte de passar nas casas? Sim. E o sangue do Cordeiro, Filho de Deus, impede também o juízo de Deus contra a nossa vida. Então, quando Deus olha para você, depois de participar da Santa Ceia, Deus te vê perfeito, te vê purificado, te vê santificado, porque o sangue de Jesus é sobre você. Aleluia. Alamandoromassúria. Isso aconteceu lá na cruz do Calvário. E hoje, por que nós celebramos? Nós celebramos a saída nossa deste mundo. Já estamos no deserto, nessa caravana maravilhosa, rumo à terra prometida. Arababaxúria. Aleluia. Abba Pai. Aleluia. Presta atenção. A partir da morte do Senhor Jesus Cristo, não se realizaram mais sacrifícios de cordeiro, de pombinho, nada mais, não precisou mais. O véu do templo se rasgou. E aqui é algo maravilhoso, porque o mundo espiritual está ligado ao mundo físico. Aqueles sacerdotes que realizavam os sacrifícios diariamente, e em todas as festas, e cumpriam à risca a lei,
Eles deram ordem para que Jesus fosse morto. E Jesus foi morto. Mas quando o Senhor dá o seu brado na cruz do Calvário, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Rasgou-se. E o interessante é que a porta do templo estava aberta, a porta do pátio estava aberta, a porta do muro, a porta dourada estava aberta, e toda aquela multidão que estava do lado de fora do Santo dos Santos, agora puderam ver a arca do Senhor, aonde era feito o sangue, e sobre a arca o propiciatório, aonde era derramado o sangue, aspergido o sangue do animal. E se alguém entrasse ali, morria. Mas agora todo mundo olha e todo mundo pode entrar e ninguém morre. Por quê? Porque Jesus já perdoou todos os nossos pecados. Aleluia! Você pode imaginar a situação daqueles sacerdotes que diariamente faziam o sacrifício? Você pode imaginar a situação daquele sacerdote que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos? E agora ele está olhando e está tudo exposto, e ele não sabe, não está entendendo nada. É que se cumpriu o que eles vinham pregando, o que era uma profecia do que iria acontecer. Abba Pai. Vamos lá, partindo do princípio, irmão, que o Antigo Testamento foi um modelo para o Novo Testamento. Partindo desse princípio, nós vamos aprender algumas coisas aqui. E eu quero que você preste atenção, você que tem medo de tomar a Santa Ceia. Ainda essa semana conversei com várias pessoas que não compreendem a palavra de Deus, porque o seu conhecimento da palavra vem da cultura. Ouviu alguém falar, porém nunca estudou a palavra. Então não tem conhecimento do que diz a palavra. Estamos juntos? Com que idade o Senhor Jesus começou a participar da Páscoa, da Santa Ceia? Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 2 e o versículo 41. Lucas capítulo 2, versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa, e tendo ele já, quantos anos? Subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Segura aí. Jesus participa da sua primeira Páscoa, com 12 anos de idade. Com 12 anos, ele come pão sem fermento, ele toma ovinho, ele participa da Páscoa. Como todos os meninos de 12 anos em Jerusalém na sua época. Estamos juntos? Vai guardando isso aí. Com que idade o Senhor Jesus desce as águas? Lucas capítulo 3 e o versículo 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase, sendo como se cuidava, filho de José. Com quantos anos Jesus participa da Santa Ceia? Com quantos anos ele se batiza? 29 para 30. E aí você foi ensinado que para participar da Santa Ceia você precisa primeiro ser o quê? Estamos aprendendo alguma coisa? Ai, pastor, a irmã fulana participou da Santa Ceia e não é batizada. E quem falou que o batismo tem alguma coisa a ver com a Santa Ceia?
Alguém te ensinou isso, mas não a Bíblia. Estamos juntos, irmãos? Agora, por que você deve batizar? Por que você deve participar da Santa Ceia? Vamos lá, a Santa Ceia é confessar publicamente. Batizar é confessar publicamente que você crê que Jesus Cristo perdoou todos os teus pecados. Quando você vai descer as águas, você vai confessar no mundo físico, no mundo espiritual diante de Deus e dos espíritos malignos. Você vai dizer assim: eu creio. Quando o pastor te pergunta, aquele que está te batizando, você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar todos os teus pecados? Você diz: eu creio. Você crê que o teu nome está escrito no livro da vida? Eu creio. Você crê que o Senhor Jesus voltará um dia para te buscar? Eu creio. Você promete servir ao Senhor fielmente todos os dias da tua vida? Prometo. Sabe o que é isso? Confissão pública de fé. Mas não está ligado ao batismo, à Santa Ceia. Você pode participar da Santa Ceia sem ser batizado e pode também batizar sem ter tomado a Santa Ceia. São sacramentos diferentes. Então não se escandalize e não deixe de participar da ceia do Senhor porque você não batizou ainda. O que é o batismo? Fala alto. E o que é a Santa Ceia? O que é a Santa Ceia? É o sangue de Cristo sobre a minha vida. O que é a Santa Ceia? Passar o sangue de Cristo nos umbrais da minha vida, da minha casa, da minha família. Quando eu tomo a Santa Ceia, eu estou dizendo: o sangue de Jesus é sobre a minha vida, o sangue de Jesus é sobre a minha casa, então praga nenhuma tocará a minha tenda. Quando eu tomo a Santa Ceia, eu estou dizendo: olha aqui, ó, inimigo, olha aqui, ó, anjo da morte, o sangue de Cristo é sobre a minha vida. O que é o batismo? O que é a Santa Ceia? O sangue de Cristo sobre a minha vida. Aleluia. E aí alguém diz assim: mas eu não sou casado, posso participar da Santa Ceia? Eu sou separado, eu sou separada, sou divorciado, posso participar da Santa Ceia? Tem gente que se pergunta, porque já foram proibidos de participar da Santa Ceia. Aqui na nossa igreja nós temos uma irmã que ela aceitou Jesus Cristo como Salvador, mas diante da sua situação foi proibida de se batizar. Em outro lugar que ela ia: não, você não pode se batizar, porque a tua vida conjugal está irregular, então não pode batizar. Mas ela não consegue resolver o seu problema. Vai participar da ceia? Não, você não pode participar da ceia, porque você não é batizada. Olha que situação. E o Senhor Jesus, ele disse assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A única forma de você receber o perdão dos teus pecados é participando da Santa Ceia do Senhor. E aí você diz assim: mas e aí, eu não sou casado? Então tá, então abra a sua Bíblia, Marcos, capítulo 10, e o versículo 6. Marcos, capítulo 10, versículo 6 a seguir. Diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea.
Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém. Nesse texto em que o Senhor Jesus fala sobre o casamento, você não vai encontrar nada sobre Santa Ceia ou sobre o batismo. Você vai encontrar: deixará homem, pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e ambos serão um. Amém? Aí as pessoas dizem que para participar da ceia tem que ser casado. E alguns lugares dizem que para você batizar também tem que estar casado. Você está vivendo junto, se não acertou no papel, não pode batizar. Vou fazer uma pergunta para você e responda para você mesmo. Adão e Eva batizaram nas águas? Adão e Eva desceram as águas? Desceram ou não desceram, irmão? Adão e Eva participaram da Santa Ceia? Mas casaram? Casaram ou não casaram? Ô, minha igreja, Adão e Eva casou ou não casou? Casou. No papel, no cartório? Aonde é que eles casaram? Perante Deus. Quanto tempo você acha que existe casamento no papel no Brasil? Que existia um cartório onde as pessoas iam lá e casavam. Irmãos, menos de 180 anos. Antes de 180 anos no Brasil, só casava no papel os barões, os ricões. As pessoas não tinham sequer carteira de identidade e nem certidão de nascimento, principalmente aqui no nosso Brasil. Como que as pessoas casavam? Ô, compadre, o meu filho está gostando da tua filha, será que ela gosta do meu filho? Olha, pelo jeito os dois estão só se olhando. Aí chama os dois: e aí, vocês querem casar? Pelo jeito querem mesmo. Chama o padre, mata um cabrito, mata umas galinhas, chama os compadres, os amigos, tudo, faz uma festa, abençoa, e está casado. E não separa mais, porque o que Deus uniu, não separe o homem. Aí hoje tem gente aí batendo na tecla: tem que casar no papel, se não casa no papel está em adultério. Mostra isso na Bíblia, mostra o casamento no papel na Bíblia. Pastor, então o senhor acha que não precisa casar no papel? Não, não é isso que eu estou falando. A partir do momento que existe um cartório e você pode registrar o seu casamento, vai lá e casa. Mas deixa eu te dar um exemplo para que você entenda, porque às vezes o teu conhecimento é limitado. Já chegou gente, casal: pastor, ele não quer casar comigo. E eu pergunto para o irmão em Cristo: meu irmão, por que você não quer casar com a irmã? Não, pastor, é que estou em dúvida. Meu irmão, mas tu já tem filho de 9, tem outro de 5, tem um de 3, e está em dúvida? Tu está morando com essa mulher há quantos anos? Faz uns 12 anos, mas eu não sei se vai dar certo. E aí a irmã toda assustadinha diz assim: pastor, é que eu estou em fornicação, por isso que eu não participo da ceia. Veja como o diabo trabalha. Santa Ceia é o sangue de Jesus sobre a tua vida, para perdoar esses erros que você cometeu. A Santa Ceia não é para te condenar, é para te salvar.
Mas as pessoas estão botando fé no papel, quando deveria colocar fé, ou melhor, temor no Deus que serve. Eu não posso abandonar a minha esposa com os filhos assim, de jeito nenhum. Eu não posso largar a minha família desse jeito. Não, vou honrar. Eu me uni com esse homem, nós tivemos filhos e nós vamos cuidar. Papai e mamãe vai cuidar. Antes da tua felicidade é a educação e o amor e o cuidado das tuas crianças. Definitivamente, o casamento nada tem a ver com o batismo ou com a Santa Ceia. Não nesse sentido. Você pode batizar a hora que você desejar. O que é preciso para ser batizado? O eunuco pergunta para Filipe. Está na Bíblia. O eunuco pergunta: o que eu preciso fazer para ser batizado? O que me impede de ser batizado? Você sabe o que é eunuco? Eunuco é um homem capado, não funciona mais como homem. O que me impede de ser batizado? Qual que é a resposta? Nada te impede, se creres que Jesus é o Salvador. Nada te impede de descer as águas. O que me impede de participar da Santa Ceia? O capeta que te perturba, que é o acusador, é ele que te impede. Mas nessa noite você vai dizer: não, eu vou participar da Santa Ceia, porque os meus pecados serão perdoados, e aquilo que me aprisiona vai quebrar, e eu vou sair daqui liberto em nome de Jesus. Aleluia! E o ladrão, e a prostituta, e o bêbado que entra dentro da igreja, deve participar da Santa Ceia do Senhor? E a garota de programa, e o irmão que traiu a esposa nessa semana, deve participar da Santa Ceia do Senhor? Lucas capítulo 5, versículo 29. Lucas capítulo 5, versículo 29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Por que comeis com os pecadores? Eles estavam questionando os discípulos, é só você prestar atenção. Murmuravam contra os seus discípulos. Tem gente que não murmura contra Jesus, murmura contra a igreja Filadélfia. Nessa igreja todo mundo participa da ceia. E o Senhor Jesus responde: não necessitam de médicos ou de médico os que estão são, mas sim os doentes. Não sei se você percebe, dá a impressão que não faz sentido a resposta de Jesus. Eles estão falando: por que vocês estão comendo com os pecadores? E o Senhor diz assim: não precisa de médico os que estão são, mas os que estão doentes. O que Jesus está falando aqui? O que o Senhor Jesus está falando? Ele está falando que a Santa Ceia é para quem tem pecado. Se você entrou nessa noite aqui, pressupondo que você não tem pecado,
então eu te aconselho a não participar da ceia. Não, eu não tenho pecado, eu estou de mente tranquila, eu posso participar da ceia, sossegado, não tem pecado na minha vida. E tu está correndo um risco muito sério. Se você não tem pecado, você não precisa do sangue de Jesus. Se você não tem pecado, não participa da ceia. Mas se você tem pecado e precisa da misericórdia e do poder do sangue, então participa da ceia. Porque é o que o Senhor disse: se você está doente, é para você que eu vim. Alabachúria. Aleluia. E alguém sempre recorre a esse texto com uma interpretação tão contrária, tão sem conhecer. Abra 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 18. 1 Coríntios 11 e 18. Diz assim: porquanto, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Presta atenção o que está falando aqui. Porque comendo cada um, toma antecipada a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro... Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Segura aí um pouquinho. Traz para mim aqui um cálicezinho desse e um pedacinho de pão aí, traz. Tira um pedacinho daquele pão ali para mim, Jô. Traz para mim. Não sei se você prestou atenção no texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para os nossos irmãos lá de Corinto. Segura aí meu filho, vem cá. Ele está escrevendo, está dizendo assim: estou escutando que está vendo aí entre vocês divisões. Olha para quem está do seu lado e diga assim: panelinha. As bonitas para um lado, as feias para o outro. Ou melhor, as que se acham. Os fortes para um lado e os fracos para o outro. Os que se acham fortes. Dissensões. Os que se acham santos e os desprezados. Os desprezados estão sempre tentando entrar. E os santos estão sempre fechando o grupo. Aqui pecador não toma ceia. Aqui só nós, os consagrados. O apóstolo Paulo diz: há dissensões, há divisões aí, e eu creio, em partes eu creio, pode ser que seja verdade isso aí. E o que eu vou falar para vocês, eu não louvo vocês nessa atitude de vocês, porque quando vocês se reúnem e dizem que é a Santa Ceia, mas na verdade não é, porque cada um de vós toma a sua parte, presta atenção, toma a sua parte. Quando fala toma a sua parte, está dizendo que as pessoas levavam a ceia para a igreja, para participar da ceia do Senhor. Não era como nós fazemos hoje, só um simbolismo, só o cálicezinho, o pão, não era desse jeito. E aí ele está dizendo, enquanto um come, bebe e se embriaga, e aí tem gente por aí que diz, era suco de uva. Está mais santo que Deus essa gente. Não, Jesus na ceia era suco de uva. Mas se embriagava com suco de uva? E o apóstolo não está chamando a atenção porque ele está bêbado. Presta atenção. Ele diz assim, enquanto um se embriaga, o outro fica com fome, não bebe. Então a Santa Ceia era muito diferente do que nós
vivemos aqui hoje, esse tipo aqui, a apresentação. Porém, vou dizer para você, enquanto você enche o teu pandulho na tua casa, e a fartura, e você joga comida fora, e você gasta os teus recursos em coisas sem valor, tem irmãos teus passando necessidade. E agora você não gostou, né? Mas é isso que está falando. Enquanto você gasta o bem que Deus te dá com coisas sem sentido, tem gente dentro da tua igreja, teus irmãos, passando privações, e você não é capaz de compartilhar o pão, de compartilhar o cálice, o vinho, símbolo de alegria. Estamos juntos, irmãos, até aqui? Pode deixar aqui, querido, obrigado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é o corpo do Senhor, igreja? O que é o corpo do Senhor? Você acredita que o corpo do Senhor é este pão aqui? Você acredita que o corpo do Senhor é aquele pão ali? O que a Bíblia diz? Cristo é o cabeça, a cabeça, e nós, o corpo. O corpo do Senhor é o teu irmão. O que está falando nesse texto, que quando você come e participa da ceia do Senhor, e não se lembra dos teus irmãos, não se lembra das necessidades dos teus irmãos, você está comendo e bebendo indignamente, não discernindo o corpo do Senhor. Quando você não ora pelo teu irmão, quando você não o socorre em oração, quando você não o socorre financeiramente, quando você não o socorre em suporte, de amizade, de carinho, de palavra, quando você não diz para ele, ei, conta comigo, quando você se isola, você não está discernindo o corpo do Senhor. Esse pão, a palavra diz que nós somos uma mesma massa, e quando nós dividimos o pão e vai partindo o pão, significa que você faz parte dessa massa. Mas aqui é uma simbologia, mas na vida real você precisa entender que nós somos um. Se você não entende que o Paulo precisa de ajuda, se você não estende a mão para o Paulo, chegou a notícia a você, olha, o Paulo está passando por necessidade assim, assim, e você diz, que luta. Aí olha para a esposa, graças a Deus que não é nós. Você não está discernindo o corpo de Cristo. Teve uma irmã aqui na igreja, um irmão que tiveram problemas, foram enganados, e o recursozinho que eles tinham para dar início em uma coisa pequenininha, iam comprar uma moto, foram enganados, perderam o dinheiro. O que a igreja fez? Vamos dar uma oferta, vamos ressarcir esse problema, vamos mudar essa história. E os irmãos começaram a levantar a mão, eu dou tanto, eu dou tanto, eu dou tanto. Outro irmão quebrou o joelho, o que aconteceu? Vamos fazer uma rifa. Os irmãos começaram a comprar, vamos ajudar, estamos juntos. Você faz parte disso? Ou você é um isolado? Vamos fazer a salinha para as crianças. Estamos juntos. Você já ofertou para a salinha das crianças? Não, é que eu não tenho filho pequeno. Já ofertou para a obra missionária? Já ofertou para o pastor Daniel? Já ofertou para pôr mais uma alma? Não, né? Não. Mas já gastou uns dólarzinhos por aí, já assim. Eu fui comer num restaurante. É barato, pastor, é barato. 70 pila por pessoa, 70 pila a cabeça. Mas come à vontade. Sim, senhor.
não tem nenhum problema de você ir lá e gastar 70 pila, desde que você se lembre dos teus irmãos. Aleluia. Indigno, nesse texto, você não encontra que quem come em adultério é indigno, que quem come em outro tipo de pecado é indigno. O pecado que está falando aqui é de não reconhecer o corpo, é de achar que é melhor que o seu irmão. Efésios capítulo 2 e o versículo 8 diz assim, Efésios 2 e 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Indigno não merece, graça é um favor imerecido. Irmão, eu e você somos indignos do sangue de Cristo. Eu e você somos indignos do corpo de Cristo. Porém, quando nós comemos e bebemos do corpo de Cristo, o fazemos mediante a graça, não pela tua santidade, não porque você deixou de pecar, não, eu me consagrei, eu fiz isso, não é por isso. Você participa da Santa Ceia pela fé, que a Santa Ceia vai te perdoar, vai te cobrir. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Torna-se indigno toda aquela pessoa que se crê melhor do que seu irmão, melhor que o bêbado, melhor que a prostituta, melhor que o ladrão. Toda pessoa que acredita ser juiz, seja o pastor ou seja um irmão, não, esse aqui não pode participar da ceia do Senhor, porque ele está em tal pecado. Toda pessoa que diz que alguém não pode participar da Santa Ceia do Senhor, se torna indigno. Não discerne o corpo de Cristo, não tem discernimento que Jesus morreu exatamente para salvar o pecador. Estamos juntos, igreja? Amém? Continuo, paro. Porque eu, para parar, irmãos, é só falar, para que eu paro também. Mas se falar continuo, continuo. Continuo, paro. Continuo, paro. Então tá, você que pediu. É que vocês estão tão sérios, tão apavorados, que eu estou pensando que vocês estão julgando os outros. Mas na verdade eu trouxe essa palavra assim de ensino para alguns irmãos. Mas dá a impressão que a maioria está, Jesus, você andou julgando alguém, irmão? Não julga o teu irmão, julga você mesmo. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem. Examine-se, pois, o homem. Não está dizendo, examine o pastor a vida da fulana, ou examine a irmã a vida da outra irmã. Que terrível, que terrível. Sabe, tem umas igrejas que eu tenho uma certa invejinha, assim, mas é uma invejinha santa. Não é uma invejinha má, é uma coisa boa. Aonde as irmãs vão tudo de vestido, mas muito bem vestido. É um show, e eu acho lindo aquilo, e os irmãos estão tudo de terno e de gravata, e o sapato está brilhando, parece um sapato espelhado, e eu olho e falo, meu Deus, que coisa mais linda. Mas tem gente que já chegou a falar para mim assim, ai, vamos lá naquele lugar, parece desfile de moda, uma quer ficar mais bonita que a outra. Que glória!
uma mais bonita que a outra, um mais bonito que o outro para o Senhor Jesus. Hoje, tem alguns irmãos que vêm para a igreja como se fosse no campinho de futebol, ou como se estivesse no sofá da sua casa, nem tomou banho, nem passou um desodorantezinho, nem um perfume, para adorar ao Senhor Jesus. Não, querido, se arruma, venha bonito para a casa do Senhor. Ah, mas vão falar de mim porque eu estou muito chique. Que bom, melhor que fale que está chique do que o teu pastor fala que você está feia. Eu estou só dando uma quebradinha aqui, irmão, para você ficar mais tranquilo, que eu vejo que você está muito sério. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e a continuação, 1 Coríntios 11, 28. E assim o quê? E assim, deste pão e beba deste cálice. Aí tem gente que se examina, e o que faz? Não come. Ai, não vou comer porque eu estou em pecado. Não vou participar da ceia porque estou errado. Não, você olha e diz, estou errado, vou participar para me libertar. Ah não, mas e se a minha situação vai ficar difícil? Irmão, se tu está em pecado já está difícil. Ah, mas e se eu não conseguir largar o meu pecado? Amanhã é outro dia. Se Jesus volta agora, tu participou da ceia, está perdoado. Sobe hoje. Viva hoje. Viva hoje. E amanhã, quando o pecado se apresentar, diga, em nome de Jesus, eu vou vencer. Ontem eu participei da ceia do Senhor e eu vou vencer. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abba Pai. Segundo o texto, aquele que come e bebe não discernindo o corpo, a igreja e o sangue, está fazendo isso indignamente, quando você não discerne o corpo. Examine-se o homem a si mesmo. Se examine, irmão, se você está fazendo acepção de pessoa, se você é juiz do seu irmão. Examina, se você está julgando alguém. Depois de examinar-se, como bebo do sangue, pois eu tenho pecados e por isso ele morreu por mim. Devemos julgar-nos a nós mesmos e não os outros. Se julgar que tenho pecado, me arrependo, participo da Santa Ceia. Foi por meus pecados que Jesus morreu. Aleluia. Glória a Deus. E para encerrar, o último texto que nós vamos ler, Êxodo, capítulo 12 e o versículo 1. Os irmãos da Santa Ceia já podem estar prontos. Êxodo capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada... O quê? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Amém. Tem outro texto que nós não vamos ler, que fala que se tiver o estrangeiro dentro da sua casa, também deve participar da Páscoa. Aqui está falando a família deve participar da Páscoa. A família deve participar da Páscoa. Aí imagina que você vai matar o cordeirinho, vai comer pão sem fermento, porque no outro dia você vai para o deserto. Mas aí as tuas criancinhas, você diz, vocês não vão participar, vocês não vão comer, porque vocês não entendem o que está acontecendo. Não foi isso que aconteceu. Lá na Páscoa, toda a família participava da Santa Ceia. Sabe o que acontece aqui nesta igreja? Eu creio que a Santa Ceia é uma bênção. Eu creio que o sangue de Jesus é sobre a nossa família.
E eu creio que se as minhas crianças participarem da Santa Ceia, só virá bem sobre eles. Nunca mal, de jeito nenhum. Se as minhas crianças tomam a Santa Ceia do Senhor, são abençoados. Então não tenha medo de dar a Santa Ceia para a tua criança. Ah, mas ele não é batizado. Você já aprendeu. Ah, mas eu não sou casado. Você já aprendeu. Aleluia. Quando der certo, o quanto antes você casa no papel. Mas enquanto você não casa no papel, toma a Santa Ceia para perdão dos teus pecados. Fica de pé, igreja amada do Senhor Jesus. Alabaxúria. Presta atenção. Se alguém insistir com você em falar assim: ah, mas é que a criança não é batizada ainda. Jesus também não era batizado quando participou da Santa Ceia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor traz ao meu coração, eu creio que é o Espírito Santo falando aqui. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele olha para os seus discípulos e diz assim: um de vocês vai me trair. E os discípulos começam a se perguntar e pedem para que João pergunte para o Senhor Jesus quem o trairá. E o Senhor Jesus diz assim: aquele que come do bocado molhado comigo. Alguma tradução diz: aquele que mete a mão no prato comigo. Sabe o que é isso, irmãos? Porque eles tinham uma cambuquinha, um pratinho. Cada um tinha o seu. E tinha o molho do cordeiro. E tinha o vinho na frente. E tinha o pão. E o Senhor Jesus pegava o pão e colocava ou no vinho ou no seu molho e comia. A Santa Ceia era a Páscoa. Mas o amigo íntimo do Senhor Jesus era Judas. E ele também colocava o pãozinho não no seu prato, mas no prato de Jesus. E o Senhor diz assim: aquele que põe a mão comigo no prato, aquele que é meu amigo íntimo. E quando o Senhor Jesus está lá no Getsêmani, e quando vem aquela multidão para prender o Senhor Jesus, Judas vem na frente. O que o Senhor diz para ele? Amigo, a que vieste? Jesus não chamava Pedro, não chamava os outros. No geral ele chamou de amigos, mas particularmente ele só chamava Judas de amigo. E a Bíblia diz lá em Isaías: o meu amigo íntimo me traiu. Jesus sabia que Judas já estava com o bolso cheio de moedas, ou com a sua sacolinha com 30 moedas de prata. Jesus sabia que ele estava, porque ele diz: um de vocês. E aí o Senhor vai mais longe e diz assim: nesta noite todos vocês se escandalizarão em mim. Ou seja, todos vocês tropeçarão, todos vocês falharão comigo. Porque tropeçar é escandalizar ou falhar, é o mesmo significado. E quando o Senhor diz: todos vocês vão falhar, o Pedro abre a sua boca e diz assim: ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. Palavras bonitas, firmadas em si mesmo. Problema sério. Palavras bonitas, firmadas na sua própria força. Ainda que todos, olha, todos vocês, ainda que todos vocês, não estou falando aqui, eu como pastor estou falando, se todos vocês aí falhar, eu não vou falhar, eu nunca vou negar Jesus, firmado na minha força. Assim estava Pedro, e o Senhor olha para ele assim: Pedro, ainda hoje, nessa madrugada, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negaram. Não, Senhor, vai, Pedro. Ixi.
E todos fugiram, e todos deixaram o Senhor Jesus. E o Senhor negou a Santa Ceia para eles? Negou a Santa Ceia para o Judas? Não, pois comeu junto com aquele que já estava com o bolso cheio. Negou a Santa Ceia para o Pedro? Não. Sabe por quê? Porque a Santa Ceia é o propósito do Senhor, salvar o pecador. O Senhor sabe os teus pecados passado, presente e futuro. E hoje Ele te diz: sozinho você não vai vencer. Aí eu vou parar de fumar, e aí eu vou participar da ceia. Eu vou parar de beber, e aí eu vou participar da ceia. Meu amigo, se você conseguisse parar de beber e de fumar sozinho, Jesus não precisava ter morrido na cruz por você. Participa da ceia crendo que é o Senhor Jesus que vai te libertar. Participa da Santa Ceia crendo que é o Senhor Jesus que vai te dar força. O irmão Márcio que está ali, ó, levanta a mão, Márcio. Não queria batizar, nem participava da ceia também. Não queria batizar porque bebia muito. Mas alguém disse para ele: não, batiza meu filho, batiza. E o irmão Márcio batizou. E depois foi lá para o mercado: vou comprar uma Skol. Saiu do batismo, vai comprar Skol. Chegou lá: não, Skol, não, eu não estou com vontade de tomar Skol, não. Vou uma Kaiser. Vai para cá: não estou com vontade de tomar uma Kaiser. Vou uma Brahma. Não, olhou para a esposa: não quero mais beber. Nunca mais bebeu. Não é na força dele. Ele não tem como ter um orgulho de dizer assim: eu parei de beber, e aí eu fui e me batizei, e agora eu sirvo você. Não existe esse orgulho. Ele só pode dizer: eu era um viciado, um alcoólatra, mas Jesus me libertou. Aleluia! 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 O ministério da Santa Ceia vai estar servindo você. Você toma o pão na tua mão, toma o cálice e espera para que todos participemos juntos. Enquanto isso, o ministério de louvor adora o Senhor Jesus.